Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui, mais um onboard. E hoje estamos a bordo de um carro que tem bastante no mercado. A gente não podia deixar de falar dele, né? Estamos a bordo do Jeep Renegade. Muito bem, Jeep Renegade, um carro que emplacou, né? Tem bastante no mercado. Por onde você olha, sempre aparece um ali estacionado ou andando. Esse aqui no caso é uma Renegade versão Limited, é a top de linha, motorização Flex, motor 1.8 aspirado, ainda é da primeira versão, ok? O ano dela é 2020. E vamos conversar um pouco sobre esse carro, passar as impressões, enfim. Vamos nessa. Bom, a Renegade versão Flex, ela é equipada com motor 1.8 aspirado, de quase 140 cavalos aproximadamente, ali em torno de 20 kgfm de torque, atrelada a um câmbio automático de 6 velocidades, conversor de torque, tração na dianteira. E aí o que vai mudar são os pacotes, as versões, né? Ela começa com a versão Sport, teve umas outras versões aí no meio, mas basicamente é Sport, Longitude e Limited. E a mais top de linha que é a Trailhawk, que aí sempre com um motor diesel, né? Com exceção das linhas novas que aí já eliminaram o diesel do carro. A versão Limited traz algumas diferenças, tá? Ela vem com um computador de bordo maiorzão. Essa tela é maior aqui no meio, certo? Vem com alguns recursos a mais, retrovisor fotocrômico. Parte de estética externa também mudam algumas coisas. Vem com as rodas Aro 19, umas rodas muito bonitas por sinal, perfil baixo, né? 235 45, se eu não me engano. A modelo 2020 ela já vem com aquele DRL iAngel, né? Muito bonito por sinal. Vem com farol full LED, também vem com o farol de neblina em LED. E no mais vem o pacote que também está presente na Longitude, né? Piloto automático, acendimento automático dos faróis. Vem um ar digital Dual Zone. Você tem aqui pela tela da multimídia, você regula a climatização, ok? Mas tem também os botões físicos aqui. É uma multimídia bem legal, com uma tela grande, já com Android Auto, Apple CarPlay. Temos aqui a parte do câmbio, temos o freio de estacionamento eletrônico, um computador de bordo recheado de informações, né, tanto da parte de economia, de consumo, quanto da parte de alguns temas aqui, velocidade. Nós temos também a parte de controle do veículo, temperatura. Acho bem legal que ele passa a temperatura da transmissão, isso é muito bom, né? É bem legal essas informações, ok? Parte de revisão, enfim. Computador de bordo bem completo. Parte de acabamento, é um acabamento honesto, tá? Tem um soft touch, aqui é um soft touch mais um pouco mais rígido, mas é um soft touch, bem acabado. Aqui nós temos o plástico, mas é um plástico de excelente acabamento, ok? Na porta nós seguimos com a mesma ideia. Nós temos um plástico com um acabamento bem interessante. Então, de maneira geral, o acabamento interno da Renegade é muito bom, tá? É um acabamento bem feito, né? Os materiais são de boa qualidade. Parte de forração do teto também muito bonito. É adequado. Um dos pontos positivos que eu vejo do carro é a postura, né? A forma como você se ajeita aqui no banco do motorista. É uma postura muito agradável. Você fica bem posicionado. O campo de visão ele é muito bom, mesmo com essa coluna grossa aqui, né? Não é uma coluna que interfere no dia a dia, assim, no sentido de vai te atrapalhar, porque o campo, a área envidraçada é bem ampla, então você tem uma boa visualização de tudo, tá? Você consegue ter uma boa visualização de tudo, o que é agradável. Você fica numa postura sentada como se fosse numa cadeira, o
que é também bem interessante, te cansa menos, né? Você fica ereto. As regulagens também que tem do carro permitem que você fique mais confortável, então o volante ele vem bastante para fora, né? Você consegue também regular a altura, o banco ele levanta bastante, e como é um carro com um perfil de teto mais elevado, então posição muito boa, você fica mesmo com o banco quase tudo aqui em cima, você ainda fica longe do teto, né? E para todos os ocupantes, por sinal. Não é um carro que leva 5 adultos com conforto. A ideia aqui são 4 adultos, tá? Mas eles vão tranquilos do ponto de vista de espaço, tá? Salvo o banco traseiro, que ele é um pouco reto e incomoda um pouco para quem está sentado, principalmente quem tem mais de 1,75 m. Você fica um pouco desconfortável na parte dos pés, mas não pela falta de espaço, e sim pela angulação do banco, e o banco ser um pouco baixo. Os retrovisores são bem grandes, né? A parte de espelho é bem grande, então dá para você ter uma boa visualização. Mesmo tendo esse perfil meio jipão, com esse capô grandão, não é um carro que te passa receio. Você consegue ter uma boa referência da ponta do carro, enfim, não é um carro difícil de se manobrar. Bom, e como é que esse carro se comporta o dia a dia? Como é que é o uso desse carro? É um carro muito agradável de se andar, ok? A suspensão trabalha muito bem. É uma suspensão independente nas 4 rodas, tá? Absorve bem as imperfeições aí das ruas, não sendo muito agressivo, vamos dizer assim. Lembrando que essa versão é a topo de linha, então ela vem com uma roda de perfil baixo. Os pneus são 45, então naturalmente é um carro um pouco mais duro, e mesmo assim você tem um conforto legal, tá? Você tem um conforto muito bacana. Então, parte de suspensão eu particularmente gosto muito, não faz ruído, enfim, é bem prazeroso de se dirigir. O que esse carro faz de curva é impressionante, é muito bom de fazer curva. Ele é grudado no chão, a suspensão trabalha super bem nas curvas. Dá uma pequena acelerada aqui, modo esporte, câmbio em D, tá? Meio pedal, ok? Tem uma boa aceleração. É um motor sim suficiente. Você não passa apuro de falta de força ou qualquer coisa do tipo. Então, assim, já aproveitando o gancho, vamos falar da parte de performance do carro, né? Como esse carro se comporta. É um motor adequado, a potência dele é justa pro tamanho, peso do carro. O que aqui falta um pouco é o conjunto motor e câmbio, né? Esse câmbio, apesar de ser um iSIM de 6 velocidades, ele não é um câmbio muito esperto, vamos dizer assim, né? Então ele rouba bem aí a potência do motor. Se fosse um outro câmbio, talvez teria aí uma desenvoltura muito mais interessante. E como é que é o consumo desse carro, né? Existe uma polêmica em cima da Renegade, que é um carro que bebe demais, né? Consome muito combustível. Olha, eu tô aqui para te dizer que isso é relativo, tá? De todas as minhas experiências que eu tive com o Renegade, eu já fiz viagens longas com o Renegade. Eu não tive a percepção de ser um carro gastão, tá? Claro, a gente precisa alinhar algumas expectativas aqui em cima disso, né? Não dá para esperar que um carro desse faça 15, 16 km com litro na estrada, né? Andando a 120, 130 por hora. Ele não vai fazer isso, tá? Não vai fazer. Para começar pelo desenho do carro, né? O carro tem um desenho de um Jeep mesmo. Pô, esse vidro aqui é quase uma parede, né? O vidro tá praticamente todo de pé. A área da grade ali frontal é uma área grande que pega bastante barreira ali de vento, né? É um carro que é elevado do solo também, que também faz com que consuma mais combustível.
Então não espere que seja esse tipo de consumo. Mas dentro do padrão de um carro desse porte aqui, eu vejo que a média é muito boa. Aqui no álcool, a gente está 100% no álcool, tá? Rodamos aí até o momento 50 km, o carro está fazendo 10,5 com litro, 100% no álcool, 10,5. E eu tô acelerando, momentos que eu acelero mais forte, não tô me preocupando com o consumo de combustível aqui. Chegou a fazer 11, chegou a marcar 11 km com litro. No momento que eu acelerei, ele baixou um pouco. Pô, 100% no álcool, 10,5, 11 km com litro. Tá excelente, não tá? Pelo perfil do carro, tá excelente. Ele todo carregado vai cair por uns 10, o que tá ótimo também. Hoje, se a gente for falar em realidade de usando álcool, que carro que faz 10, 11 km com litro na estrada? Você vai ver bastante carro hatch compacto aí fazendo isso daí na estrada, tá? Até pouco tempo atrás, o próprio Celta era um carro que fazia em torno disso na estrada, tá? Então assim, é um consumo ok. Quanto que vai fazer na cidade? Depende muito da sua realidade. Falando de São Paulo, capital, com trânsito moderado para intenso, é um carro que faz em torno de 6 km com litro na cidade. 6, 6,5, o que também não é ruim, né? Um carro automático, motor 1.8, 6,5 no álcool, tá ótimo. E na gasolina, como é que fica isso? 7,5, 8 na cidade, depende do trajeto. Na estrada dá até para chegar próximo de 14 km com litro. Eu já fiz trajeto de São Paulo Curitiba, já cheguei a fazer 14 km com litro na estrada usando gasolina. Então sim, é um consumo legal, não é um consumo ruim não. Tá dentro das expectativas para o carro. Os concorrentes direto dele fazem muito próximo disso também. E os pontos de atenção? Bom, é um carro que tem aí algumas questões, né? As primeiras, principalmente, vieram com bastante dificuldade, né? Bastante problemas de configuração, parte de câmbio e tudo mais. Mas ainda hoje a gente nota algumas dificuldades, né? Câmbio, sem dúvida nenhuma, é o ponto principal desse carro. Ele tem um problema crônico relacionado a trocador de calor. O trocador de calor desse carro, no câmbio, ele tem uma anomalia que gera uma perfuração da membrana que faz com que transite água para dentro do câmbio e fluido do câmbio para a linha de radiador. Então tem que tomar muito cuidado com isso. É comum acontecer, tá? O que a gente recomenda é ficar bem atento às preventivas. E as preventivas, basicamente, é a gente cuidar muito bem do líquido de arrefecimento, checar a questão da eletrólise, ver qual que é o nível de carga que está esse líquido de arrefecimento, porque basicamente um dos pontos que mais geram isso é a carga que tem dentro do líquido de arrefecimento. Essa carga começa a corroer as partes em alumínio, que é um dos pontos que faz com que estrague o trocador de calor, tá? Então esse é um dos pontos que é crucial dar uma olhada. O fluido do câmbio, fundamental olhar nesse carro. Esse carro trabalha muito câmbio, então sim, o fluido contamina com facilidade. É importante olhar. Eu olho a cada 20 mil quilômetros as Renegades quando aparece, tanto Renegade quanto Compass, tá? Toro também é mesmo conjunto mecânico. Então é importante checar o fluido do câmbio a cada 20 mil quilômetros, tá? Um ponto que é muito válido a gente comentar aqui: os filtros. O filtro desse câmbio aqui, ele é dentro do câmbio, tá? Então toda vez que for fazer troca de fluido, troca tudo, troca 100%, para poder fazer esse enxágue no próprio filtro interno, e aí você ter uma limpeza eficiente para dar uma longevidade aí pro câmbio, tá? Cuidou bem certinho do fluido e cuidar do radiador, do líquido de arrefecimento, vida longa.
tá? É um carro que não vai te dar dor de cabeça sobre essa ótica, tá? Existem outras questões relacionadas à parte de elétrica e tudo mais, mas assim, isso é muito relativo, né? Não é um carro que costuma ter essa dor de cabeça, mas se você ficar mexendo, né, instalar som, essas coisas, ele é meio chato, tá? Ele é meio chatinho, então recomendo não ficar mexendo não, deixa ele original, que você não vai ter dor de cabeça, tá? Bom, um ponto que não é tão interessante para o carro é o porta-malas, né? Não é um porta-malas grande, é um porta-malas relativamente pequeno até pro tamanho do carro. Então, muita gente acaba não comprando o carro por conta do tamanho do porta-malas, que desagrada. E também a questão do banco traseiro, né? Da disposição. O jeito que você fica sentado no banco traseiro é um pouco desconfortável e em viagens vai te cansar com uma certa facilidade. No mais, eu vejo que é um carro bem interessante para quem, casal recém-casado aí, que não tem filhos, ou para você que é solteiro também. É uma boa opção de carro. Eu vejo bastante gente falando mal e tudo mais, né? Dos problemas, que é um carro problemático e tudo, mas assim, dentro do que você paga hoje, quanto custa hoje uma dessa aqui? Esse carro aqui 2020, versão limited, 40 mil quilômetros, é um carro na faixa de 90 mil, 90 e alguma coisa. Que carro que você compra hoje com 90 mil reais? 2020, né? Com tudo que esse carro te fornece de opcionais e tudo mais. Tem, né? Esqueci até de falar, partida no botão, chave de presença. Então assim, é um carro que é recheado de opcionais, é gostoso de dirigir, tem uma posição boa de guiar, o motor ele é suficiente, a parte de suspensão trabalha super bem. É só você cuidar do carro, né? Se você cuidar bem do carro, ele não vai te dar dor de cabeça. Não vai te dar dor de cabeça. E assim, vale a compra. Eu acho que é legal. Agora, se você tem filho, né, quando vai viajar, leva bastante bagagem, aí pode ser que já não fique tão legal, né? Pode ser que já o tamanho não te atenda. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, comentem, compartilhem. Mandem sugestões de carros aí. A gente está sempre buscando carros diferentes pra gente fazer um overview, bater um papo legal, falar a verdade sobre o carro. E é isso. Beleza, galera? Tamo junto, valeu, até a próxima, um abraço.